Para o vídeo de hoje, eu já desenhei as articulações no ombro e nas mãos e vamos começar com a base. Hoje não vou usar um creme bebê, em vez disso, vou usar uma base mais pesada do que a que costumo usar, como pode ver. Depois de aplicar a base nas principais partes do rosto, vou esfumá-la, especialmente na linha do maxilar, para garantir que não tenha linhas. Também vou passar nos lábios para bloquear a cor, pois mais tarde vamos sobrepor cores para deixar mais falso e parecido com uma boneca. Também vou passar nas sobrancelhas e depois usar um pó de contorno por baixo do maxilar, mas não vou trazer isso perto das bochechas ou ao longo dos ossos da bochecha, queremos manter isso apenas no maxilar. Com isso feito, aplicarei um primer em toda a pálpebra e esfumarei com os dedos. Se não quiser usar os dedos, use um pincel. Após esfumar, usarei um blush como sombra nos olhos, ou você pode usar uma sombra de cor semelhante a este blush, se tiver. Você vai querer algo que tenha um tom rosado marrom, e então, o que você vai querer fazer é tentar imitar essa forma que vai se curvar desde o canto externo da pálpebra até o canto interno das sobrancelhas. Então vá e repita isso na outra sobrancelha também e esfume as bordas, e depois disso vou usar um creme rosa no canto interno do olho. Usarei meus dedos, mas você pode optar por um pincel se quiser. Esfume isso e tente garantir que seja um rosa mais vívido do que a sombra que você já aplicou em toda a pálpebra. Por baixo, usarei a cor de contorno da mandíbula e tentarei chegar perto dos cílios. O objetivo é sobrepor essa cor para você parecer bem cansada. Vamos usar uma cor mais marrom logo abaixo da pálpebra e a maneira mais fácil de fazer isso é tentar franzir os olhos para o espelho. E quando você obtiver uma dobra natural, aplique essa cor e depois esfume a cor para cima, especialmente no canto interno do olho, logo abaixo do ducto lacrimal. Vou fazer isso também no outro olho, não no outro lado, no outro olho, esfumando e depois fazendo uma linha ao longo da dobra na pálpebra superior. Um pouco mais de marrom escuro no canto interno na pálpebra inferior e depois de volta ao blush. Você vai querer tentar acertar bem nas maçãs do rosto. Se não souber onde fica, sorria exageradamente e veja suas bochechas se acumulando na parte mais alta. Essas são as maçãs do rosto. Traga isso até a ponta do nariz e esfume bem, senão parecerá que está resfriada. Depois, pegue uma base mais clara, coloque um pouco na ponta do nariz para iluminar e esfume. Vou usar um delineador cremoso para delinear apenas ao longo da linha d'água até o canto interno. Infelizmente, minha câmera descarregou e não consegui gravar o trecho onde iluminei ao redor do canto interno do olho. Pegue um delineador cremoso bege e pontilhe ao redor do canto interno do olho, do ducto lacrimal e logo abaixo da linha dos cílios na pálpebra inferior. Vou aplicar uma sombra preta para realçar as asas no canto externo do olho e depois um delineador líquido para desenhar pequenos cílios falsos individuais na pálpebra inferior. Vou pegar um pincel mais fino e fazer o delineado rente primeiro abaixo da linha d'água. Primeiro aplique a cor nos cílios inferiores e em seguida passe o delineador líquido por cima para realçar a cor. Para ressaltar mais essa forma, usarei um lápis de contorno labial apenas no canto interno, abaixo do vinco do olho, delineando e esfumando em seguida. Aplicarei essa cor ao redor da borda do nariz, esfumando em direção à ponta. Não esfume essa cor para o resto do rosto e bochechas, pois vai arrastar todo o rosto para baixo e não dará o olhar exagerado de boneca que buscamos. Também vou fazer isso logo abaixo do nariz e depois vou contornar o arco do cupido, mas não vou esfumar isso. Também vou contornar abaixo do lábio, o que fará sua boca parecer estar constantemente sorrindo de forma muito artificial. Desenhe a linha no canto externo dos lábios e esfume para cima. Isso cria uma sombra que dá a impressão de um sorriso constante de Barbie. Vou trazer essa cor para o lábio inferior, e então vou fazer um pouco de um formato de C, um tipo de formato de C, de lado no lábio superior e esfumar essa cor. Se preferir, use os dedos. Não precisa usar pincel. Vou usar um vermelho escuro, direto do pincel ou do tubo. Tente manter bem no centro dos lábios e nos arcos do lábio superior. Depois, esfume. Antes de prosseguir, vou passar esse delineador de lábios nas sobrancelhas. Seu subtom avermelhado vai combinar melhor com minha peruca, de forma sutil. São os pequenos detalhes que fazem a diferença.
Com o mesmo creme usado no canto interno do olho, passarei também nos lábios inferior e superior. Espalhe um pouco, mas não demais, para que ainda pareça que foi desenhado e exagerado. O mesmo para a borda do nariz, sem esfumar essa parte. Então, vou adicionar algumas linhas nos lábios antes de pegar o delineador novamente e desenhar algumas sardas. Elas não precisam ser realistas, já que um visual opaco não é realmente realista, mas você vai querer esfumá-las um pouquinho para que não pareçam aplicadas de maneira preguiçosa. Adicione mais vermelho nos lábios, levando também para o lábio superior e enrolando-o como um C de lado. Para os cílios, aplicarei 2 pares, alguns cílios demi, que serão os primeiros, e depois alguns cílios mais grossos e cheios. Em seguida, aplicarei algumas lentes de contato. Se você é o tipo de pessoa cujos olhos lacrimejam um pouco ao colocar lentes de contato, basta pegar um cotonete e pressioná-lo no canto interno. Assim, você não precisará remover ou reaplicar a maquiagem. Vou aplicar um pouco de rímel, mas antes gosto de passar levemente em um lenço para remover o excesso, evitando grumos enormes. Para finalizar, com o rímel, vou passar apenas no centro das sobrancelhas. Se ainda houver grumos nos cílios inferiores ou superiores, basta usar um pente de cílios. Se você não tiver isso, use um velho espule com um lenço embaixo dos cílios e penteie-os. Vou adicionar mais alguns destaques nos lábios e depois no canto interno. E é isso. Você terminou.